três investimentos, três empresas da Bolsa de Valores que tu pode estar eventualmente estudando para tu ficar de olho de fato, para quem sabe ser um excelente investimento que pode te dar mais lucro ainda. Fala aí, Brown, tudo 100%? Estamos de volta aqui para mais um vídeo e eu quero começar esse vídeo um pouco mais diferente, tá? Vou começar com uma reflexão. Para pensar aí, quanto de fato tu evoluiu nessa pandemia? Vamos combinar? Não foi só desgraça também, né? Teve algum momento, desde que começou isso em março de 2020 até agora, tu evoluiu uma pequena coisa que seja, né? Eu costumo falar que em algum momento da tua vida, seja no negócio, vida pessoal ou profissional, o tempo ele vai te testar. E aí o teste é basicamente para ver se tu tá pronto para ir pro próximo nível. Puxando isso mais para investimentos, para os negócios também foram testados. E é exatamente disso que eu quero falar aqui, tá? Eu vou citar três investimentos, três empresas da Bolsa de Valores que tu pode estar eventualmente estudando para tu ficar de olho de fato, para quem sabe ser um excelente investimento que pode te dar mais lucro ainda. Mas o ponto é o seguinte, tanto empresas locais pequenas foram testadas, umas quebraram, outras cresceram muito mais, muitos negócios durante todo esse processo da pandemia que a gente passou, uns quebraram e os outros sobreviveram de fato e outros cresceram muito mais do que realmente estavam ali antes do processo, tá? Então o que tu tem que pensar? As grandes empresas da Bolsa de Valores, inclusive eu vou citar uma, também teve uma especificamente que foi testada e ela passou por esse teste mais uma vez, não é a primeira vez que acontece isso com ela, ela se provou e hoje, depois eu vou estar comentando por que ela, quem sabe, pode ser um excelente investimento para a tua carteira de investimentos, né? E já que eu toquei aqui no assunto da carteira de investimentos, o teu método de investir, a tua estratégia de investimentos, ela também em algum momento ela vai ser testada. Com algum acontecimento, como por exemplo veio do nada a pandemia, vem do nada uma crise que nem a de 2008 ou outros anos que a gente teve crises e certos métodos de investir ali falharam muito. Outros, muito pelo contrário, explodiram ainda muito mais o lucro de fato de uma carteira de investimentos, sacou? Então o que tem que se ligar? Eu particularmente prefiro ficar preparado na minha estratégia para os dois momentos. Se os preços continuarem no topo, né, a economia indo muito bem, eu estou posicionado uma parcela do meu patrimônio em ações e isso pode estar crescendo ali junto com a economia, os preços estando no topo. Por outro lado, se acontecer uma queda previsível ou imprevisível, eu também estou ali preparado com um caixa relevante, pelo menos para minha carteira de investimento, por o quanto eu tenho investido. É sempre importante tu ter o caixa. Vou até citar isso sobre um outro vídeo, como tu pode montar o caixa de forma estratégica, com que fique compatível com o que tu tem em porcentagem em ações, fundos imobiliários e outros investimentos. Então qual que é o lance? Pensando nisso que a gente tem uma parcela em ações sempre, eu decidi trazer esse vídeo aqui das três empresas que eu acho mais interessante investir depois, quando a gente passar dessa pandemia. Então sem enrolação, vamos aqui direto para as três empresas que eu acho interessante tu ficar de olho e quem sabe pode ser um baita investimento pós-pandemia. A primeira empresa é a seguinte, e é muito louco que ou tu ama ela ou tu odeia e nunca vai investir, tá? Que é basicamente o Banco Inter. E aí alguns vão questionar, mas o Banco Inter deu prejuízo, por exemplo, ano passado. Quando a gente olha para analisar a empresa, né, isso que a gente tem que fazer antes de investir, analisar os fundamentos da empresa e como a empresa está crescendo como um todo, para aí quem sabe um dia tá comprando ações dela. No caso do Banco Inter, a gente tem que olhar por outra ótica, tá? O que a gente tem que ver? A gente tem que ver basicamente o crescimento do ativo, a gente tem que ver a receita do Banco Inter e de fato se a gente for ver nos gráficos especificamente os números de fato de lucro do Banco Inter, não de lucro, né, de receita, tem uma crescente ali bem relevante. Então a gente vê que, por exemplo, esse ano o Banco Inter atingiu 10 milhões de usuários na plataforma, né? E a gente vai pensar, tá, mas usuários qualquer banco tem, mas nem todo usuário que é do banco acaba consumindo, né? Eu garanto que eventualmente tu tem uma conta e um banco tu não usa. Só que o que acontece? O Banco Inter, ele tem um número específico que é até falado em seu balanço, né, em seu resultado que eles citam lá. Esse número ele é muito relevante de clientes que têm conta no próprio Banco Inter, no aplicativo, e usam de fato os produtos ali. Então, isso a gente reflete, esse contexto a gente acaba refletindo na receita da empresa, que é muito favorável. E se a gente pegar os últimos 3 anos mais ou menos, vou pedir para o editor aqui colocar o gráfico de crescimento de ativo do Banco Inter, a gente vê que ele é bem exponencial, especialmente nos últimos 2 anos. Então, quando a gente vai analisar o Banco Inter, vamos combinar que na real não é um banco, né? Ele é uma outra espécie de negócio que acabou surgindo ali junto com várias fintechs. Fintechs, que são os bancos digitais, também entra na questão que eu cito muito, que é o mercado de tendência. Se tu entra no meio da tendência e tu consegue comprar ações de alguma empresa que está em meio da tendência, por exemplo, carros elétricos, eu sempre cito, entre outros, né? Até redes sociais, se a gente for parar para pensar, se tu entra um pouco antes, já consegue um grande ganho ali. E bancos digitais, por mais que ano passado era a grande tendência,
esse ano ainda continua e a gente vê isso nos resultados de crescimento de usuário e crescimento de receita, especialmente do Banco Inter. E aí, sobre essa empresa específica, alguns vão questionar, tá, mas Bruno, o Banco Inter tá muito esticado o preço. E de fato, o Banco Inter tá batendo o topo, não para de crescer o preço em si, claro que a empresa também cresce, mas o preço realmente ele tá muito esticado se a gente for ver no histórico, né? Se a gente olhar o gráfico, tá no topo. Qual que é o ponto aqui? Tu tem que entender que no mercado da Bolsa de Valores, o mercado acaba antecipando. Então, esse preço que tu vê hoje do Banco Inter, basicamente é como se a gente tivesse 1 ano, 2 anos avançado. O Banco Inter fez vários projetos, várias aquisições, que isso integrou já no preço, os investidores viram que era uma oportunidade pagar preço X pela ação e vários investidores comprando, a ação acaba subindo. Então, se tu for investir no Banco Inter hoje, tu vai comprar por quê? Tu vai investir na empresa porque tu vai focar na gestão, que ela traga novos negócios, que ela faça novas aquisições, novas parcerias para estar crescendo muito mais. A gente viu aí que a Stone está sendo uma grande sócia do Banco Inter, o Banco Inter comprou também uma empresa de delivery, enfim, vai se posicionando em vários segmentos de fato para ser um banco digital. Então a gente não tem que só acabar olhando o preço, a gente tem que ver que é um outro modelo de negócio que tem que ser olhado quase como uma startup, e de fato é uma startup semelhante a Nubank e até outros bancos digitais do mundo inteiro. O Banco Inter se compara muito bem. A segunda empresa também é uma queridinha e é basicamente a Magazine Luiza. Eduardo, a nova Magalu é a própria Magalu, sim ou não? Acho que sim, cara. O pessoal fica muito atrás da nova Magalu e quem sabe a nova Magalu pode ser a própria Magazine Luiza. Então, qual que é o lance? A Magazine Luiza vem crescendo muito, né? E se a gente vê aqui nos últimos dias, pelo menos no momento que eu tô gravando aqui, o preço da ação caiu bastante. Então, o mercado eventualmente está entendendo que a empresa vai crescer, mas não tanto. Vou te passar aqui basicamente qual que é a minha visão sobre o negócio da Magazine Luiza, tá? Ela basicamente monta uma estrutura muito forte para dominar o ecossistema do varejo aqui no Brasil. Muito semelhante, inclusive até na Amazon, né? Que a gente vê que a Amazon domina vários pontos ali. O que a gente tem na Magazine Luiza? Se tu parar para pensar, ela domina tanto o seu e-commerce, né? A grande receita da Magazine Luiza vem pelo seu e-commerce. Só que o que acontece ali? A Magazine Luiza tem, por exemplo, a Equifome, também fez a aquisição da Netshoes um tempo atrás, faz até mais tempo, né? Então a Magazine Luiza vai crescendo em vários segmentos, inclusive um tempo atrás lançaram a Luizacred. Então tem tudo a ver com o varejo, né? A Luizacred faz crédito ali para os seus consumidores, que eventualmente já vão consumir também na Magazine Luiza. Isso acaba evoluindo muito o ativo da empresa. Então se a gente vê o que a empresa pode receber de receita nos próximos anos, pode continuar muito nessa crescente e também acabar dominando ainda como a principal empresa do varejo do Brasil e bater de frente na Amazon, pelo menos nacionalmente falando. Inclusive, um dos grandes sucessos pela Magazine Luiza estar presente e tão grande no mercado é os 3 pilares do varejo que o Jeff Bezos sempre cita, né? Que é basicamente o quê? Um preço baixo, agilidade e variedade de produtos. Então a Magazine Luiza viu que esse modelo de negócio estava funcionando e a pandemia só acelerou ainda isso. Então, eventualmente, tu pode pensar na Magazine Luiza como um eventual investimento para ser uma aposta ali na empresa, ok? E qual que é a minha visão sobre o crescimento da empresa? Na verdade, eu acredito que o e-commerce não vai crescer tanto. Claro, vai continuar crescendo sim, mas não tanto quanto outras fontes de receita que a empresa pode ter, como por exemplo, novas aquisições estratégicas, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, que tu tem que ficar de olho quando tá analisando uma empresa, é se ela não tá fazendo grandes aquisições e sim crescendo seu patrimônio, mas faz aquisições irracionais, né? Warren Buffett chama isso muito de imperativo institucional. Imperativo institucional, o que quer dizer isso? É uma empresa, por exemplo, do setor de aviação. Imagina se ela vai adquirir uma empresa do agronegócio. Isso aqui não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma correlação com o negócio, que ela saiba o que fazer para crescer ainda mais e ter mais receita no futuro. Então, tu sempre tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a empresa faz muitas aquisições, mas de certa forma também muito irracional. Vamos para a terceira empresa então, é a Arezzo. A Arezzo é uma empresa que antes de acontecer todo esse negócio da pandemia, ela basicamente dominava o seu setor. Tinha um grande market share ali. E só para tu entender o que é market share, é a posição que a empresa ocupa em seu próprio mercado. Vamos supor que o Bradesco, ele tem ali seus clientes e a soma dos seus clientes dão 20% de todos os clientes que existem no setor bancário, dando um exemplo aqui muito simples, tá? Não acontece isso na prática. Mas a Arezzo, de fato, dominava o seu mercado. E o que aconteceu ali? Chegou a pandemia, as lojas físicas fecharam, era um grande canal de vendas. Por mais que a Arezzo tinha um pouco ali a questão de vender pelo e-commerce, só que não era tão focado assim. Só que o que aconteceu? Veio o teste da pandemia e a empresa tinha o que a gente tem que ter muito na nossa carteira de investimentos, que é o quê? Caixa. Tá? Esse é o principal ponto que ajudou a Arezzo
investir muito no online, em novas estratégias para estar evoluindo ainda mais como a empresa e crescer o negócio. E aí sim, quem sabe no futuro o preço da ação também acompanhar isso, né? Obviamente que o investidor sempre pensa isso. O CEO da Arezzo, que é o Alexandre Birman, ele tem uma filosofia muito grande, isso vem muito antigo. Eu ouvi isso num podcast do PrimoCast, né? Que ele estava falando, a filosofia da empresa e desde quando ele era criança era o quê? Ter dinheiro guardado de fato para alguma situação, tanto quanto um fundo de emergência que tu deveria ter e também uma empresa ter o caixa, tá? Então o que aconteceu? Veio a pandemia, a Arezzo teve que investir muito forte no online, muito forte mesmo. Isso acabou trazendo um custo muito alto e a receita, quem sabe, não acompanha tanto porque teve que fechar as lojas basicamente. O que aconteceu? A Arezzo, que tinha um caixa, conseguiu comprar a reserva e atingir um novo market share, atingir um novo mercado. E aí podendo, quem sabe, às vezes dominar esse mercado ainda e aí sim crescer a receita da empresa, que é o que de fato importa ali no final das contas, né? Se a empresa consegue fazer uma receita muito grande, às vezes é só questão de tempo para a gestão ajustar o custo ali e ter o lucro que no fim das contas é importante para o bolso do investidor, tá? Então eu acho que a Arezzo sim pode ser uma grande aposta. O que acontece? A Arezzo está no seu topo histórico também, então não acredito que deve ser uma posição muito grande na tua carteira, tem que tomar muito cuidado. Mas se a empresa continuar nesse topo e subir para um novo topo, como eu disse no início do vídeo, tu está posicionado para isso também. Se não, eventualmente quando a Arezzo tem uma grande queda, uma correção, tu pode estar comprando e aí tu vai comprar uma empresa que lucra bastante, cresce bastante em seu mercado, começou a atingir novos mercados a partir de agora e aí tu pode estar tirando vantagem sobre isso, ok? Então é basicamente isso, essas são as 3 empresas que eu acredito que pode ser um bom investimento, estuda muito mais sobre, aprende sobre números, né? Conhece mais o negócio de fato, a natureza do negócio, eu falo muito sobre isso. E quem sabe, isso pode estar crescendo o teu patrimônio só naquela pequena parcela. Vocês podem perceber que eu falei de 3 empresas que estão em seu topo histórico em relação a preço, por mais que a Magazine Luiza ali acabou caindo um pouco. Só que tu tem que entender exatamente o que eu falei antes. Se tu comprar ações agora dessa empresa, tu está confiando na gestão para que ela venha no futuro estar fazendo grandes aquisições ou fechar novas parcerias e entrar em grandes projetos para no futuro, daqui a 2, 3 anos, estar crescendo mais ainda o negócio. E aí é nesse período que a ação pode crescer muito mais ainda e de fato, como eu estava falando, tu vai estar posicionado nisso também. Só deixando claro, pode acontecer do nada uma queda, tá? Então o que tu tem que se ligar? Às vezes quando a gente vê muito o mercado com medo, falando que tá tudo no topo, aquele topo pode continuar mais ainda. Então quando tu vê uma pessoa falando que vai vir crise, vai vir grandes quedas e essa queda demora muito para acontecer, toma muito cuidado com isso. E o que eu particularmente percebo no mercado? Tem muita gente nesse momento especificamente falando que a gente está numa bolha, que tudo vai cair, tudo vai enfim acontecer. E quando a gente está numa bolha e aquela bolha basicamente se multiplica de novo, ou seja, tudo subiu e às vezes alguns investidores acabam ficando para trás exatamente porque tem muita fala no mercado sobre isso. Tem um cara nos Estados Unidos, que me falha agora o nome dele, que basicamente ele adivinhou a crise de 2008, ele adivinhou e de fato ele ganhou um certo dinheiro com isso. Ele teve um lucro ali muito interessante. Só que ele previu essa crise, ele falava desde 96. Então se eu ficar aqui 10, 20 anos falando que a gente está numa bolha, a gente está numa bolha, a gente está numa bolha, isso nunca acontece. É óbvio que algum dia vai vir uma crise e aí sim eu vou prever isso, sacou? Então toma muito cuidado com isso. Analisa essas 3 empresas aí de fato, bem profundamente. Qualquer dúvida, a gente está lá no Instagram, @BrianInvestimentos. Não esquece de deixar o like no vídeo e se tu já conhece algum amigo que quer começar a investir, quer aprender a analisar a empresa, compartilha esse vídeo com ele, com apenas um amigo, que ele pode estar aprendendo ali e basicamente ver a minha visão sobre esses negócios e a gente pode trocar uma ideia. É isso aí, Brown. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!